Cultura Racional, Universo em Desencanto, 21º fascículo da réplica, página 30. O raciocínio desenvolvido pela própria natureza para se ligar à natureza, porque é racional, por a fase da natureza ser a fase racional. É esta a razão do raciocínio ser desenvolvido pela fase natural da natureza. E assim, averiguações seculares sobre a originalidade da vida nunca puderam encontrar nem o mínimo vestígio de como se constituiu a vida. Então começaram a fazer infinidades de julgamentos e de suposições para ver se encontravam um meio de dar uma satisfação sobre a originalidade da vida. Mas nunca houve jeito, nem forma, nem de maneira alguma poderia ser encontrada por a originalidade da vida ser de um mundo superior, o mundo racional. O mundo racional é que deu origem e causa do raciocínio e de racional. Então, por mais que quebrassem a cabeça, não podiam encontrar, como nunca encontraram, por a originalidade da vida não se encontrar na matéria, não estar na matéria. Então, não podiam encontrar, e sim no mundo racional. O racional no mundo racional é que está a originalidade da vida, e não na matéria. O racional é a causa do raciocínio. Então criaram uma porção de formas, sem base e sem lógica. E até hoje estão procurando a originalidade da vida. Então criaram uma porção de formas imaginárias, cada um dando a sua forma. A vida foi feita assim. Outro, não, a vida foi feita assim. Outro com forma mais diferente. Outro com forma mais diferente ainda. Uma infinidade de pesquisadores, planejadores de fundos conhecimentos filosóficos e científicos à procura da originalidade da vida, e cada qual dando a sua versão filosófica e científica, e até hoje estavam por encontrar a originalidade da vida. Outros dando formas imaginárias, sem base e sem lógica, sem pé nem cabeça, sem princípio e sem fim. E a conclusão, nada feito, porque a vida não se originou da matéria, nem muito menos do espaço, nem do sol, nem do fogo. A vida se originou no mundo racional. A origem da vida é racional. A originalidade da vida é racional, de um mundo superior. A origem do raciocínio é racional, é o mundo racional. Antes de serem racionais, em classe aí inferior, eram racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem, que para chegarem até aí como estão, passaram por 21 eternidades. Sim, porque antes desse mundo assim ser, existe o outro que é o mundo racional, que é a causa e consequência desta deformação racional de cada ser em sua classe, degenerativas e transformativas, em degeneração e transformações. Então, nunca que poderiam encontrar aí na matéria a origem da vida, a originalidade da vida. E até hoje ficaram sem saber de onde vieram, como nunca ninguém soube como vieram e para onde vão e como vão. Nunca souberam e por isso estavam aí fechados pelos mistérios que se mantinham insolúveis, e o infinito e transfinito, misterioso, que ninguém nunca soube, nem podia saber dar qualquer informação.
Então ficaram nessa matemática imaginária, nesse marca-passo sem solução, sem saberem de onde vieram e muito menos para onde vão, sem saberem como foram feitos, de que foram feitos e quem os fez. Concluindo, o mundo é uma incógnita, misterioso, porque ninguém nunca soube dizer o certo, a razão da formação deste mundo assim ser. E por isso nunca conheceram quem o fez, nem nunca ninguém veio dizer quem fez, a não ser agora que estão sabendo que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E o início dos primeiros passos, como foi e por que foi, e como deu causa a este grande vácuo, que foi a descida da planície, que aí estão, e como tudo veio descendo, perdendo as virtudes, se transformando em seres, se degenerando, passando para classes inferiores. E assim todo o roteiro da formação do Sol, da Lua, das estrelas e de todos os habitantes existentes aqui e em classes superiores diferentes, como aí estão os habitantes das classes superiores diferentes dos habitantes das classes inferiores. E assim fizeram tudo para adivinhar como foi feito o mundo. Então, cada qual tentando fazendo as suas legendas, as suas formas românticas, sem ninguém poder encontrar a forma positiva. Então, para dar uma satisfação, cada qual criou a sua versão para dar uma satisfação às suas histórias, às suas lendas, que são muitas, todas elas diferentes umas das outras. Uma história diz que foi assim, outra história já diz diferente, outras com legendas diferentes. Não podiam de jeito algum encontrar a originalidade da vida na matéria, porque a vida não surgiu na matéria. Antes da matéria existia a vida, e antes de ser matéria, era outra vida, era de outra formação. Então, a originalidade da vida e a originalidade do mundo e a originalidade da matéria está no antes de ser tudo o que é, o que era, antes de ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, que degenerou-se e deformou-se nas condições que aí está. Então, nunca poderiam encontrar a originalidade da vida na matéria, porque a matéria, antes de ser matéria, era uma resina, antes de ser resina, era uma composição racional, já em degeneração. Antes de se degenerar, era uma formação sólida da composição da planície racional que desceu e que esquentou sob a ação do foco de luz. E por esquentar começou a ser extraído desta planície uma resina que deu origem à terra. O foco de luz torrou e virou cinza. Dessa cinza denominaram terra. Então, a originalidade da vida é racional, a origem do raciocínio, e não podia ser encontrada a originalidade da vida de maneira alguma aí na matéria. Então formaram contos, histórias e lendas sobre a originalidade da humanidade, todas elas diferentes, umas das outras, contraditórias umas das outras, pois, se nunca souberam por que são deformados, como iam encontrar a origem na vida da matéria? Esquecendo que não há efeito sem causa. Se existe a matéria, é porque existe a causa. Se a origem é racional, como é que poderiam encontrar a originalidade da vida na matéria? Lutaram a vida toda para encontrar, e até hoje não encontraram e nem podiam encontrar, porque procuraram a originalidade da vida
aí no feito, e esqueceram que existia a causa deste feito, que não existe efeito sem causa. A causa dessa deformação racional, o mundo racional. Então, para encontrar a causa da originalidade da vida, tinham que encontrar a causa da vida para saber então a causa da originalidade da vida. Então, assim, hoje, todos esclarecidos que a causa da originalidade da vida é o mundo racional, que é a origem da causa do raciocínio, que não há efeito sem causa. Se existe o raciocínio, tem que existir a sua causa, e a causa do raciocínio é racional. Então, tudo e todos são do mundo racional. Então, aí é que está a originalidade da vida, e não na matéria. Não podiam encontrar nunca. E assim, hoje, o esclarecimento correto, perfeito, racional da verdadeira originalidade que deu causa e origem ao animal racional, que no alfabeto articulado da mente humana, o alfabeto artificial, ou alfabeto extraído de mentes de matéria, imperfeitos, cheios de defeitos, poluídos, sem saber o que são. Então, esse alfabeto surgido da imaginação desses seres, que é o alfabeto artificial, o alfabeto do chão, o alfabeto aí de baixo, o alfabeto da matéria, não podia encontrar nesse alfabeto definição de espécie alguma sobre a originalidade da vida. Porque quando aí nasceram, já encontraram tudo pronto. Então, esse alfabeto serviu muito para lapidar todos. E, por isso, esse alfabeto nunca teve condições de desvendar coisa alguma. Como aí estão todos cercados de mistérios, vivendo esta vida misteriosa sem saber para que serve. Vivendo porque tem vida, mas não sabendo o porquê da vida. Então, esse alfabeto articulado da mente imaginária de degenerados e deformados não podia, de forma alguma, descrever o certo e organizar coisa nenhuma, por não ser certo. O alfabeto extraído da mente de um animal, da mente dos animais racionais. Mas o animal envaidecido com seu alfabeto ilustrativo, muito bom, e assim foi preciso para a lapidação de todos, para que com o tempo viessem encontrar o que estão encontrando, a justificação de todos e de tudo. Então, esse alfabeto foi muito bom para lapidar todos, e com o tempo viesse a definição verdadeira, como agora encontraram. Então, tudo que foi feito, tudo que existiu e tudo que existe no mundo, tudo foi preciso existir para a lapidação de toda a humanidade. E por isso o sofrimento nunca cessou para lapidar todos, até que, com o tempo, viesse o amadurecimento de todos, e ficassem à procura da verdadeira realidade da vida, da verdadeira constituição da vida. E assim agora chegou o que todos estavam procurando e precisando, por estarem amadurecidos. Então tudo que existiu e existe foi preciso para lapidar todos, para depois de lapidados, amadurecidos e sair em busca e à procura e em pesquisa para encontrar a definição correta e certa de tudo e de toda a humanidade. Então agora sim, todos se encontrando com o seu verdadeiro mundo de origem, e assim agora há a satisfação e alegria geral de conhecerem e saberem de onde vieram e para onde vão, e a origem do raciocínio, que é racional. Então hoje se encontrando depois de amadurecidos. Mas quantas pesquisas sem conta e sem limite, quanto quebra-cabeça para encontrar agora tudo pronto, justificado, certo, correto, definição completa de todos, de todo ser, de absoluta grandeza,
a formação correta e certa de todo o universo e sua criação, chegando o verdadeiro desencanto desse mundo encantado para todos e misterioso. Hoje, não existindo mais mistérios, estando aí a fase racional, a verdadeira solução desta deformação racional e a verdadeira solução da recuperação do animal racional. Então, está aí o brilhantismo de honra e glória de todos, saberem o porquê todos assim são, e saberem como deixar de assim serem, e saberem para onde vão, como vão e por que vão, e aqui nesse chão não nascendo mais, estando aí a definição completa de onde vieram e para onde vão, e assim em mãos de todos a justiça suprema a tudo e a todos, a justiça verdadeira da razão de tudo e de todos. Então, a justiça verdadeira é racional, a razão justa e certa da verdadeira origem do animal racional. E agora, neste preâmbulo da vida, todos com a maior satisfação de viver, por saber e ter certeza do porquê está vivendo. Até então não sabia, e viviam as tontas, as dúvidas, porque não havia uma convicção perfeita de coisa alguma. Somente histórias, contos filosóficos, científicos. A matéria não tinha meios nem modos para acomodar todos numa solução verídica, justa e certa. Hoje todos convictos e com o testemunho na mão, ligados a seu mundo de origem e dizendo, por convicção básica, eu me encontrei com o meu verdadeiro mundo de origem e estou ligado às hostes supremas do mundo racional, o mundo da verdadeira origem nossa. Estávamos na categoria de animal racional e hoje estamos na fase racional. Já não sou mais animal racional, e sim aparelho racional, e assim todos no mundo. Agora somos aparelhos racionais, convicção justa e certa da verdadeira originalidade da humanidade. E assim dizendo, hoje não vivemos mais ao sabor das experiências inconscientes, nem das pesquisas sonhadoras, nem de sonhos e ilusões. Estamos hoje na fase consciente, na fase positiva, na fase racional, a fase verdadeira do nosso mundo de origem, o mundo racional. Saímos da fase de animal racional, a fase inconsciente, a fase das dúvidas, a fase das experiências, a fase das pesquisas, a fase das imaginações, a fase, em resumo, das trevas, que um animal só pode viver nas trevas. E por isso, o animal vivia mal, agonizando a vida inteira. Hoje não estamos mais nessa fase. Hoje não estamos na fase de animal racional, e sim na fase de recuperação do animal racional. Hoje estamos na fase positiva e consciente, e por isso, uns quase ligados na fase racional e outros ainda por se ligar-se. E todos chegam com o tempo, e outros com mais tempo, e outros depois de tudo pronto. E assim, daqui a um pouquinho, todos ligados ao mundo racional por a fase ser racional. E assim aparecendo aqui legendários de todos os cantos, de todos os lados e do mundo inteiro, para prestar as cortesias, as homenagens pela satisfação de ter convicta noção que está salvo eternamente. E assim aparecendo legendários, a legenda racional em sua mente, trazendo tudo o que podem para concorrer para a grandiosidade da humanidade, legendários de todos os estados e do
mundo inteiro, de um modo geral. Todos querem saudar o racional da Terra e ver de perto a figura mais brilhante da Terra universalmente. Figura esta que trouxe em si, em seu bojo, a salvação eterna de todos. Então todos, prestimosamente, como amigos fiéis, eternamente, com o sentido fito na gratidão, todos querem ser gratos, todos querem dar a mão, todos querem ajudar, todos querem dar tudo o que têm, todos sentindo o bem, e tudo correndo bem, e todos muito bem, por ter real convicção da sua verdadeira salvação, e assim querendo demonstrar a sua gratidão eternamente. Aí aparecerão legendários de todos os níveis, cultural e social, para parabenizar o ídolo do triunfo humano, o racional da Terra, que aí está olhando para todos e para tudo, e assim esse símbolo de honra e glória de todos universalmente é o símbolo mais elevado do universo, por se tratar da fonte primaz desse universo, a verdadeira origem que é o mundo racional. Então, o pedestal do racional superior da Terra está acima deste mundo encantado. O pedestal é racional, o seu verdadeiro mundo, o mundo da verdadeira origem de toda a humanidade. Então, não há trono na Terra que possa corresponder à magnitude do mundo racional, porque todos os tronos da Terra são de classe inferior, e o racional da Terra é de classe superior. Então, não há trono que possa corresponder à altura do racional superior da Terra, que o trono do racional da Terra é no mundo racional. Os tronos da Terra são todos tronos de classe inferior, e o racional da Terra é de classe superior, é de classe suprema a tudo, e por isso aí está a salvação de todos. Mas, com tudo isto, não deixarão de prestar as homenagens, porque cada qual na sua classe. Então, dentro da sua classe, prestam as suas honrosas homenagens, que serão bem aceitas por quem bem conhece todos. E assim, daqui a um pouquinho, começará uma movimentação muito grande de legendários de todos os cantos, de todos os lados, que vêm prestar as suas honrosas homenagens de paz, amor e fraternidade, por serem gratos e reconhecidos, por se considerar salvos eternamente. E tudo isto se passando dentro de breves dias e com a continuidade de todos os tempos, com a continuação sempre em maior proporção. Então, não há trono que possa corresponder à altura do Salvador da humanidade, o racional superior da Terra, por ele ser de um mundo superior, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, e por isso, em contato noite e dia e noite com o mundo racional, com o racional superior. Mas, com tudo isto, o reconhecimento da nobreza austera do mundo de classe inferior será tudo aceito pela boa vontade, gratidão e reconhecimento, e satisfação e alegria de todos, onde o racional da Terra se compartilhando para justificar a salvação de todos, com a sua humildade de sempre e simplicidade de sua condição de racional, que na matéria só quer somente a salvação de toda a humanidade. É somente o que lhe interessa e nada mais. A salvação de todos à volta
de toda a humanidade para o seu verdadeiro mundo de origem. Esse é que é o interesse do racional superior da Terra, o bem eterno de toda a humanidade, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, e assim toda a humanidade reunida em conjunto, todos querendo sentir de perto e ver o Salvador do mundo. Todos querem ver, todos querem conhecer, todos querem sentir de perto, e assim vejam a euforia do povo, mas daqui a um pouquinho. E assim está aí a fonte bendita, racional, a volta de todos ao seu verdadeiro pedestal, que é o mundo racional. Mais um pouquinho, todos com o raciocínio desenvolvido e todos ligados à sua verdadeira origem, o mundo racional. Isto tudo se desenvolverá mais ligeiro do que possam imaginar, porque a própria natureza, que é racional, vai tratando de desenvolver o raciocínio de todos naturalmente. A fase da natureza é racional. Na natureza estão os poderes dos poderes e, por evolução natural da natureza racional, há naturalmente o desenvolvimento do raciocínio de todos, porque todos estão dentro da fase racional. E por todos estarem dentro da fase racional, a natureza naturalmente vai desenvolvendo o raciocínio de todos, que é o raciocínio da fase racional. A fase é racional, o raciocínio é racional, então o raciocínio está ligado à fase racional e a fase ligada ao raciocínio. Então a própria natureza desenvolve o raciocínio naturalmente, por a natureza ser racional, pela fase ser racional. Então todos desenvolvidos muito mais ligeiro do que muitos esperavam. A fase natural da natureza é racional e se ligará ao raciocínio de todos naturalmente, porque é o natural da fase, o raciocínio, em perfeito estado do seu estado normal e natural. A própria natureza desenvolve o que estava paralisado, à espera de chegar à sua época, à sua fase, o seu tempo de evolução. Então, chegou a época, chegou o tempo, chegou a fase de recuperação em função. Na fase em que eram animais racionais, o desenvolvimento do pensamento, por isso, eram livres pensadores ligados em duas fases, a elétrica e magnética. Foi bem desenvolvido o pensamento na fase de animal racional. Agora, na fase racional, o desenvolvimento do raciocínio do aparelho racional. E assim tudo, muito naturalmente, por chegar à época, a fase deste órgão do organismo entrar em ação, foi desenvolvido o pensamento na fase de animal. E agora, na fase racional, desenvolvido o raciocínio naturalmente, por a natureza ser racional. Então, na fase racional, a classe é superior à do animal racional. A classe da subida para o seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. Então, a classe é de aparelho racional por ser desenvolvido o raciocínio, e o raciocínio se ligar à sua origem, que é racional. Se ligando à sua origem de racional, está ligado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim vejam como tudo que é natural chega naturalmente na sua época das mudanças naturais da natureza. Fase racional. Fase de desenvolvimento do raciocínio racional. A fase é racional e o raciocínio é racional. Então tudo funciona dentro das suas épocas e dentro das suas fases. E assim a fase racional é uma fase natural da natureza, ligado ao raciocínio, botando o raciocínio em função, pelo raciocínio ser da própria fase racional. Então tudo surgirá bem
dizer de repente, porque toda a humanidade já está recebendo o desenvolvimento do raciocínio pela fase da natureza, que é a fase racional, a fase natural da natureza. E assim a própria natureza tratando de desenvolver o raciocínio de todos. Fase racional, o raciocínio em função com a fase por pertencer a esta fase. E assim tudo andará muito mais ligeiro, muito mais depressa do que possam imaginar. Nem só a leitura para o desenvolvimento do raciocínio, como a própria natureza, por ser um organismo que só entraria em função dentro da fase racional, e por ser um organismo de ligação com o seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional, é que então passaram para a categoria de aparelho racional, por estar aparelhado com o desenvolvimento do raciocínio para se ligar ao racional, à sua origem, e assim a humanidade em perfeita união com o seu mundo de origem, ou mundo racional, por todos estarem ligados racionalmente, pelo desenvolvimento da fase da natureza ser racional. E daí o grande contentamento e satisfação e alegria de toda a humanidade, universalmente. E por isso, todos querendo ver e conhecer o ser onipotente que está na Terra, o racional superior da Terra. Não é para menos a satisfação e a alegria de todos saber como unir-se ao seu verdadeiro mundo de origem e para lá voltar, e aqui não nascer mais. E assim vejam o clamor da humanidade, a alegria do povo, a satisfação grandiosíssima, a emoção, o delírio, os gritos de louvor de saber que na terra está quem está. E assim vejam que grande tumulto entre toda a humanidade. Está o conhecimento na terra da verdadeira salvação de todos, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Estremecem todos os corações de alegria, emoção e satisfação, e assim o mundo, chegando ao término da vida da matéria, que este eco de salvação eterna já era esperado há muito, chegou a sua época e o seu dia, e aí está em mãos de todos para voltar, como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem.